E aí, gente, a volta de Luan pode estar ameaçada em meio a o que disse o presidente Alberto Guerra e o presidente do Corinthians. O Grêmio estava dando um passo importante para ter Luan em Porto Alegre, mas parece que agora está reconsiderando a situação Luan. A gente vai te trazer uma linha do tempo de tudo que já foi falado, desde quando Renato Portaluppi, em coletiva, disse que estava tentando a repatriação do ex-camisa 7 no Grêmio, depois daqueles atos que aconteceram com o Luan lá em São Paulo, que ele foi agredido em um motel pela Gaviões da Fiel por alguns torcedores das organizadas do Corinthians, melhor dizendo. Luan é a pauta. Ele vem ou não vem? O que parecia certo, agora não está tão certo. Vamos entender sobre isso depois da vinheta. Deixa teu like, te inscreve no canal para a gente falar sobre Luan, o reizinho. Retorna ou não? A torcida já estava com uma expectativa gigante para lotar o aeroporto. E aí? Ele veio ou não? Vamos falar sobre isso depois que a vinheta rodar. Bom, gente, o assunto Luan começa quando o Renato Portaluppi, em coletiva, diz que iria tentar o retorno de Luan. Mas antes desta coletiva, Luan falou num podcast do Denilson com Chico Garcia. E aí o Luan colocou o seguinte sobre o Grêmio, quando ele foi perguntado, no podcast do Denilson. É onde fiz a minha vida. Tenho um carinho muito grande pelo Grêmio, por tudo que me deu. O Grêmio é o único time, além do Corinthians, que eu tenho vontade de jogar, disse Luan naquele podcast que foi ao ar. E ali foi o gatilho de um possível retorno. Só que esse podcast foi antes dele ser agredido pelos torcedores no motel. Na verdade, foi no mesmo dia que o podcast foi ao ar. À noite, o Luan foi visto no motel com amigos, garotas que não vêm ao caso, e aí ele foi agredido. Depois disso, em coletiva, no final de semana, Renato Portaluppi colocou o desejo de ter Luan de volta em Porto Alegre. E aí começaram as conversas para um retorno do ex-camisa 7 para Porto Alegre. Eu estou fazendo aqui uma linha do tempo de tudo que aconteceu depois que o Luan foi no podcast do Denilson e do Chico Garcia, e depois das agressões, principalmente, foi quando veio essa possível retomada de Luan em Porto Alegre. Porque no podcast ele disse que pediu para jogar pro Vanderlei Luxemburgo e tal, disse que tá treinando, que tava trabalhando e tudo mais. Aí a gente sai dessa primeira seara e vai para o que disse o presidente Guerra no Virando o Jogo aqui no YouTube. Conversei com o Luan. Ele foi meu jogador durante 2 anos e meio da minha passagem de diretor e de vice. Foi um dos caras que mais me deu problema fora de campo, mas um dos que mais me deu alegrias dentro de campo também. Isso conta, tenho um carinho grande, é uma boa pessoa, não faz mal dentro do grupo, talvez faça mal para ele mesmo. Não é problema de vestiário, é uma tentativa de ajudar e tem um lado humano nessa conversa, disse o presidente Alberto Guerra. Ele deu tanto e fez muito para o Grêmio e queremos ver se vamos conseguir retribuir. Claramente, abrindo as portas para Luan e dizendo que o Grêmio estava de fato querendo Luan de volta. Mas antes desta fala do Alberto Guerra,
A gente trouxe aqui no canal uma informação e lá no Instagram que o nome de Luan, ele era longe de ser unanimidade dentro da direção do Grêmio. O Luan não era unanimidade dentro da direção do Grêmio. E aí essa informação repercutiu também. E ele de fato não é unanimidade dentro da direção do Grêmio até agora, tá? Mas aí o Alberto Guerra e o Renato estavam ganhando essa queda de braço. E o Luan estava muito próximo de ser o jogador do Grêmio. Salário já tinha acertado, contrato, cláusula, tudo mais. Só que aí o Duílio, o presidente do Corinthians, concedeu uma entrevista dizendo que o Corinthians não liberaria Luan por empréstimo, apenas em definitivo. E aqui a gente vai para até o que aconteceu hoje, o que estava adiantado. A gente trouxe uma matéria aqui, e eu continuo bancando ela, porque era a seguinte matéria. Fechado, segundo informações, o retorno de Luan está acertado e anúncio deve acontecer depois de quarta-feira. No caso, quarta-feira, hoje. Entendeu? O mesmo não é unânime dentro da direção, porém o pedido de Renato foi atendido. O clube entende que não é nem oportunidade de mercado e sim uma tentativa de recuperar o jogador. Se der certo, ok. Caso não der certo, ele sai e tudo tranquilo. O jogador aceitou todos os pedidos da direção, salário baixo, cláusulas no contrato e etc. Só que hoje, isso era para anúncio esta semana, eu coloquei ali depois de quarta-feira, né? Só que hoje, Jeremias Werneck, de GZH, trouxe a informação. Esfriou. Grêmio reconsidera aspectos importantes e contratação de Luan emperra. O longo período de inatividade do atleta cresceu como o maior empecilho ao seu retorno. Só que aí, cara, tem um negocinho que não tá batendo. Porque o Luan tá treinando. E o Grêmio já sabia que o Luan tá há um ano parado. Faz um ano que o Luan não entra em campo. O último jogo dele foi pelo Santos, quando ele ainda estava emprestado. O Duílio disse que o Corinthians não vai emprestar ele. E isso o Grêmio já sabia. O Corinthians deve 5 milhões de direitos de imagem para o Luan. E até o final do contrato dele, no final do ano, ele ganharia mais 5, que daria um total de 10 milhões de reais. A informação é que o Luan abre mão dos direitos de imagem e aceita parcelar os 5 milhões de salário. Ou aceita diminuir esse valor para receber à vista e rescindir o contrato com o Corinthians. Ponto. Então, cara, eu acho que vai dar negócio. Eu acho que o Luan será jogador do Grêmio. Ainda continua, as pessoas com quem falamos aqui, o pessoal aqui do canal falou, que esfriou, mas que eles acreditam num desfecho positivo e que o Luan será jogador do Grêmio. Esse negócio que o Duílio falou do empréstimo, a direção já sabia. Então, acho que vamos ter Luan em Porto Alegre. Seria esta semana, talvez seja adiado para, quem sabe, meio da semana que vem, porque agora o Grêmio está envolvido aí com esse assunto Soares também, os outros nomes, as outras contratações, mas esfriou. Mas eu ainda acho que Luan será jogador do Grêmio. Entendeu todo o contexto? Espero ter sido claro. Eu resumi, né? Porque são muitas partes, mas eu tentei fazer a cronologia certa de onde saiu essa possibilidade de Luan no Grêmio em Porto Alegre. Deixa o like, te inscreve no canal. Valeu, um abraço. Fui! Chase